Mais uma vez, olá a todos. Vamos continuar com o nosso curso para encontrar e saber estar com Jesus. E hoje vamos falar de um tema que aparentemente pode parecer desinteressante, a Terra Santa, o chamado Quinto Evangelho. E digo que pode parecer pouco interessante porque aqueles que já lá estiveram, que não é o meu caso, infelizmente, é algo que terei que resolver antes ou depois, espero que antes, claro, aqueles que já lá estiveram, para ser já supérfluo estar a falar da Terra Santa, quando já lá estiverem já sabem o muito que ajuda. E aqueles que não estiveram e que se calhar também não está no horizonte de estar, e mais ainda na situação em que estamos, em que as viagens estão tão comprometidas, pode ser que lhes passe pela cabeça, bem, este é um tema inútil, esperaremos pelo próximo, na semana seguinte. E porém, antes de desligarem, eu gostaria de fazer pensar que este gosto por ir à Terra Santa, ou por voltar à Terra Santa, tem a ver também com o amor a Nosso Senhor. Foi a terra que Ele escolheu para viver, foi a terra onde passou quase toda a vida, enfim, excetuando os anos no Egito, não é? E portanto é sempre uma referência que todos gostaríamos de experimentar, não é? De ir lá. Já se sabe, depois já direi alguma coisa sobre isto, há sítios que não se tem certeza se são exatamente aqui, foi ali mesmo que Jesus chorou, pois não sei se foi ou se não foi, mas se não foi ali, foi ao lado, não é? Mas há outras localidades, o Mar da Galileia, esse está lá, é o mesmo, não é? Ali esteve Jesus, se calhar as margens tinham uma perspectiva diferente, em algum caso, mas não há dúvida que é aquele mar onde Jesus esteve, e isso não pode deixar de impressionar. E eu também começava por referir, como no Antigo Testamento, já no Antigo Testamento há narrações de quem experimentou uma intervenção divina e sentiu a necessidade de a registar geograficamente, às vezes até pela própria indicação de Deus. Por exemplo, no livro do Gênesis, no caso de Jacob, quando tem aquele sonho da escada onde descem e sobem os anjos, um sonho da escada que leva ao céu, quando acorda, diz o seguinte: o Senhor está realmente neste lugar e eu não o sabia, neste lugar. Atemorizado acrescentou: que terrível é este lugar, aqui é a casa de Deus, aqui é a porta do céu. A nós diz muito isso da porta do céu aqui. No dia seguinte de manhã, Jacob agarrou na pedra que lhe servira de travesseiro e depois de a erguer como um monumento, derramou óleo sobre ela. Chamou a este sítio Betel. Um tempo mais tarde, o próprio Deus lhe dirá que regresse a esse local e construa lá um altar e habite ali. Deus sabe que para nós, os homens, o recurso a locais físicos pode avivar a memória dos acontecimentos. Qual de nós, se calhar passando por algum sítio, enfim, mesmo na nossa cidade, onde não passamos habitualmente, nos podem vir à cabeça conversas, encontros com pessoas que foram marcantes, ou que nos deixaram um sabor alegre, ou não, ou triste, mas que ficou marcado. Aquele lugar evoca, né, um encontro mais pessoal. Aliás, no Evangelho, como sabemos muito bem, não é uma coletânea de ideias soltas ou de aforismos, pensamentos bonitos. O Evangelho é sobretudo alguém, Jesus de Nazaré, e o que Jesus fez e disse, em parte pode-se localizar geograficamente. Quem não se lembra que, como o discurso eucarístico transcrito no capítulo 6 de São João, tem lugar em Cafarnaum, na sinagoga de Cafarnaum, ou as pescas milagrosas têm lugar no tal lago de Genezaré. A transfiguração, que acontece num monte alto, presume-se que o Tabor, ou a confissão de São Pedro, que tem lugar em Cesareia de Filipe, ou o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho, que acontece em Caná da Galileia, ou o encontro com a samaritana junto ao poço de Sicar,
para já não falar do Horto das Oliveiras, do Calvário, etc. Eu convido a escutar umas palavras de Bento XVI sobre o conhecimento, sobre a importância do conhecimento da Terra Santa, a terra que Jesus escolheu para viver. São palavras um bocadinho mais extensas, mas eu acho que são muito bonitas, são da exortação apostólica Verbum Domini, sobre a palavra de Deus. Recordando o Verbo de Deus que se fez carne no seio de Maria de Nazaré, o nosso coração volta-se agora para aquela terra onde se cumpriu o mistério da nossa redenção e de onde a palavra de Deus se difundiu até aos confins do mundo. De facto, por obra do Espírito Santo, o Verbo encarnou num momento concreto e num lugar determinado, numa orla de terra situada nos confins do Império Romano. Por isso, quanto mais contemplamos a universalidade e a unicidade da pessoa de Cristo, tanto mais olhamos agradecidos para aquela terra onde Jesus nasceu, viveu e se entregou a si mesmo por todos nós. As pedras sobre as quais caminhou o nosso Redentor permanecem para nós carregadas de recordações e continuam a gritar a boa nova. Por isso os padres sinodais lembraram a expressão feliz dada à Terra Santa, o quinto Evangelho. Também o Papa Francisco, na carta apostólica escrita a propósito do 16º centenário da morte de São Jerónimo, transcreve umas palavras deste santo lindíssimas, em que nos mostram o seu amor à Terra Santa. Feliz é aquele, escreveu São Jerónimo, que carrega no seu íntimo a cruz, a ressurreição, o lugar do nascimento e da ascensão de Cristo. Feliz é aquele que tem Belém no seu coração, em cujo coração nasce Cristo cada dia. Quando tivemos esta sessão sobre a Terra Santa, com o grupo de jovens, eu pedi a uma pessoa que tinha estado na Terra Santa há 3 semanas antes, um convidado que nos viesse falar da sua experiência. E uma das coisas que ele disse é que naquele lugar, naquelas terras, se sente a presença de Deus. Cada qual experimentá-lo à sua maneira, mas acho que todos entendemos a veracidade dessas palavras. E depois dizia, curiosamente, né, que naquela terra 90% dos habitantes da região não acreditam no Evangelho. Em resumo, só sente alguma coisa quem tem fé. Isto é, a pessoa pode deslocar-se à Terra Santa por motivos meramente turísticos e voltar como foi, né? Portanto, há a fé que nos permite ouvir, digamos, a boa nova nas pedras, nas montanhas, no lago, numa cidade ou noutra. Uma das questões que levantou o convidado era como é que sabemos que realmente foi aqui que aconteceu isto, né? Como foi acolá. E parecemos completamente sinceros, há locais que obedecem a uma mera probabilidade, né? Se Jesus chorou aqui ou ali ao lado, como dizia antes, também não sei se é extraordinariamente importante. Mas há outros locais, o Santo Sepulcro, por exemplo, né? Que é muito interessante podemos dizer que temos quase a certeza que foi ali, até pelo facto de se terem querido apagar os vestígios da importância daquilo ao longo de toda a história. E depois, como dizia, há locais que não é necessário dizer se foi aqui ou acolá. Onde é que Jesus andou sobre as águas? No Lago de Genezaré. Sei lá se foi a 3 km daqui ou dacolá. Mas para isso acho que é indiferente. Para uma pessoa que vai ao Lago de Genezaré e medita aquele milagre, não pode deixar de ficar impressionado. A Terra Santa, além disso, é o cenário de outros acontecimentos da história da salvação. O local onde Deus falou a Abraão, onde lhe prometeu entregar aquela terra, foi aí que se edificou o templo, toda a história do povo de Israel, não nos esqueçamos, era conhecida por Jesus, fazia parte do seu habitat cultural e por isso a familiaridade com essa história, que também ali na Terra Santa, pelo menos uma boa parte, pode vir ao de cima, pois ajudar-nos a aproximar-nos do próprio Cristo. Qual é a sugestão prática desta sessão?
convidar a ir à Terra Santa, assim que for possível e que tivermos condições para tal. Mas, graças a Deus, enfim, existem na internet bastantes recursos de pequenos vídeos, filmes sobre a Terra Santa que nos facilitam ir ao encontro daqueles locais, mesmo estando em casa. Tem que haver um interesse da nossa parte em querer procurá-los. Mesmo às vezes quando lemos o Evangelho e se diz que Jesus foi para aqui ou para acolá, ajuda a ter um mapa ao lado, e se às vezes podemos ir ver os locais nessas imagens que há na internet, pois também pode ser que nos facilite a leitura do Evangelho e a imaginação de alguma passagem em concreto. No outro dia, houve alguém que, enfim, também é sensível a este tema Terra Santa, a quem lhe perguntámos se tempestades no lago de Genezaré, uma coisa é uma tempestade no mar, que é mais ou menos, já apareceram em vários filmes, mas num lago, como é que é uma tempestade no lago de Genezaré? E a pessoa dizia, há imagens no YouTube de tempestades no lago de Genezaré. Devo ser sincero, andei à procura e vi lá assim umas ondinhas um bocadinho mais agitadas, mas não consegui ver uma tempestade, né, como aquela que se descreve numa das passagens do Evangelho, em que os apóstolos, que eram pescadores, homens habituados ao mar, estavam assustados, né, com aquela ventania e com aquelas ondas. Eu ficaria por aqui. O que vale a pena acreditar é que o conhecimento da Terra Santa é também uma maneira de nos aproximarmos de Jesus, né? Jesus é Deus e homem, de certeza que havia locais que gostaria mais, para onde olharia com descanso e com alegria, com agradecimento ao Pai, né, por ter feito tudo aquilo, e essa experiência que eu acho que vale a pena querer reproduzir. Eu, por exemplo, teria imenso gosto, e penso que toda a gente teria gosto, em tentar adivinhar ou saber, não sei mesmo se sabe ou não, o caminho exato por onde poderão ter ido os discípulos de Emaús, não é? E fazer esse passeio e considerar que Jesus nos acompanhava naquele momento. Fica assim, manifesto o meu desejo de ir lá, todos aqueles que quiserem ir, e eu convido-os a darem-me soluções para que quanto antes possamos ultrapassar as dificuldades.